O censo de todos os israelitas. Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais. Todo que em Israel for capaz de sair à guerra. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pôs nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falaram aos cabeças de Israel, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palo, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carme, a família dos Carmitas. São estas as famílias dos Rubenitas. Os que foram deles contados foram 43.730. O filho de Palo, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. Quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo. Quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São estas as famílias dos Simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Age, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. São estas as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, num total de 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã, mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram, de Esrom, a família dos Esronitas, de Amul, a família dos Amulitas. São estas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola,
a família dos Tolaitas. De Puva, a família dos Puvitas. De Jazube, a família dos Jazubitas. De Sinrom, a família dos Sinronitas. São estas as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram: de Serede, a família dos Sereditas. De Elon, a família dos Elonitas. De Jaleel, a família dos Jaleelitas. São estas as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, num total de 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram: de Maquir, a família dos Maquiritas. E Maquir gerou a Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. São estes os filhos de Gileade. De Gezer, a família dos Gezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. De Asriel, a família dos Asrielitas. De Siquém, a família dos Siquemitas. De Semida, a família dos Semidaitas. De Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São estas as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. São estes os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Taanitas. De Herã, filho de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. São estas as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, num total de 32.500. São estes os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airamitas. De Sufã, a família dos Sufamitas. De Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamanitas. São estes os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. São estes os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. São estas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, tinham 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias. De Imna, a família dos Imnaitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram Eber, a família dos Eberitas. De Maquiel,
a família dos Malquielitas. O nome da filha de Aser foi Sera. São estas as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, num total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jazeel, a família dos Jazeelitas; de Guni, a família dos Gunitas; de Jezer, a família dos Jezeritas; de Silém, a família dos Silemitas. São estas as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.400. São estes os contados dos filhos de Israel, 601.730.